na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Já lemos responsivamente. E nós vamos ler só o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos nós. Deus abençoe a leitura da sua palavra. O nosso tema é um só Deus. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Pai, abre nosso entendimento, os olhos do nosso coração, que o Teu Espírito nos ajude nesse momento mais uma vez, a fim de que a palavra possa penetrar a cada um, a vida de cada um aqui esta noite, a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. Faça para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Estou vendo o Antônio ali, antes da pandemia, hein? Só agora que eu estou revendo você. Uma alegria rever o irmão. Pois bem, irmãos, um só Deus. Vamos aprender mais esta que é a sétima de todas as razões para que a igreja se esforce diligentemente, com toda a coragem, com toda a prontidão, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta é, então, a última das 7 razões. Um só Deus. E vamos concluir hoje a questão da unidade. Só para os irmãos se lembrarem. Há um só corpo, a igreja. Um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Uma só esperança da chamada que Deus nos fez. Eu gostei quando a irmã Adriana falou que ele nos chamou por decreto. Decreto é fato consumado. Ele já olhava para nós no século 20 e 21, para nós o amarmos, porque fomos chamados segundo o seu decreto. Um só corpo, só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo que vimos domingo passado. E hoje, um só Deus. Essas 7 razões para manter a unidade da igreja, elas são inegociáveis. Não transigimos. Uma igreja saudável, espiritual, cristã, não pode faltar nenhuma dessas razões. E a unidade, irmãos, ela vem como resultado da pregação do Evangelho da graça de Deus, a compreensão e o entendimento da verdade. Irmã Nete, quando nós, domingo após domingo, semana após semana, pregamos a palavra, e aqueles que estudam em casa, aqueles que leem bons livros, estudam a Bíblia, eles vão naturalmente chegando a essas compreensões, de que é um só corpo a igreja, um só Espírito, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Não negociamos. O versículo 6
como melhor entender este último princípio da unidade. Um só Deus. Olhando, irmãos, nós vamos entender, olhando para cada um desses termos que está diante de nós, cada uma dessa expressão. A primeira, um só Deus. Quem é Deus? Deus é um ser existente por si mesmo. Nós existimos porque Deus nos criou. Mas Deus existe por Ele mesmo. Ele é infinito, não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele é supremo, Ele é o Criador e sustentador de todo esse universo, de tudo que foi criado, inclusive nós. É esse Deus a quem nós servimos e amamos do fundo do nosso coração, porque pecadores que somos, Ele se preocupou conosco desde a eternidade e Ele vai salvar milhares e milhões de pessoas pela sua misericórdia e por sua graça. Um só Deus. Essa expressão, irmãos, está em muitos lugares das Escrituras. Por exemplo, se você deixar marcado aqui, voltar aí na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, os versos de 4 a 6, nós encontramos assim, 1 Coríntios 8, de 4 a 6. No tocante à comida, havia em Corinto irmãos que sabiam que aquelas comidas vendidas e distribuídas na sociedade eram comidas sacrificadas e oferecidas em culto a ídolos. Aí Paulo teve que dar uma palavra sobre aquilo e disse, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, os crentes, para nós, igreja do Senhor, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Os irmãos percebem como que a Bíblia, irmã Joelma, ela se repete. Paulo está dizendo aqui aos Coríntios a mesma coisa que ele disse aos Efésios. Isso é também unidade. O que era ensinado em Corinto era ensinado em Efésios. O que era ensinado aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, é a mesma coisa que eu procuro estudar e pregar aqui para os irmãos da nossa querida primeira Igreja Batista de Tocos. Lá em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, há um só Deus. 1 Timóteo 2,5. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo feito homem. A mesma coisa, está vendo, meu jovem? Ele se repete, porque é a repetição. O mestre sábio é aquele que repete, repete, repete. Jesus fez isso e os apóstolos, credenciados por Jesus, com a autoridade do Senhor, repetiam até que se aprenda a verdade. Deus é um só. Embora seja assim uma coisa, não se explica, né, como matemática, 1 mais 1 são 3. Deus é um só. Porque existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A deidade é uma só. O que há entre eles são os ofícios. É Deus quem planejou tudo na eternidade. Jesus veio no tempo cumprir com a missão de viver aqui de maneira perfeita, trazer
a graça e a verdade, o Evangelho, e morrer pelos pecadores, ressuscitar, voltou aos céus, voltará para nos buscar. Essa é a missão do Filho. O Espírito Consolador é quem ministra hoje na igreja, é quem foi derramado de maneira abundante no dia chamado de Pentecoste. É Ele que nos leva a Jesus, é Ele que nos ensina a verdade, é Ele que inspirou os profetas e os apóstolos para escrever as Escrituras. Mas a deidade é uma só. Eu e o Pai somos um, disse Jesus algumas vezes quando por aqui esteve. Há 3 pessoas sim nessa deidade, o que nós vamos chamar de triunidade. São 3, mas há unidade entre eles. Há um profundo respeito e há ofícios que se juntam, o do Pai, o do Filho e do Espírito Santo, para a gloriosa e grandiosa obra de Deus pela salvação e, naturalmente, que o fim maior de tudo é a glória de Deus. A nossa salvação está incluído nisto aí. Nós somos monoteístas. Os judeus também são monoteístas. Eles creem em Jeová. O único problema deles é que eles esperam um Messias que já veio há mais de 2000 anos. Rejeitaram a Jesus, que veio para eles em primeiro lugar. Foi o grande desastre dele. Nós somos monoteístas. A obra dos 3 é visível. Nem a história nega a passagem do Filho de Deus por esse planeta nas pragas da Judeia. Está não só nas Escrituras, mas nos livros históricos credenciados. Flávio Joséfo foi um contemporâneo de Jesus e ele escreveu muitas coisas preciosas sobre Jesus. Nós percebemos então a obra visível de cada um. Diz Paulo aí mesmo em Efésios 2,18, num versículo só, ele fala desse único Deus, do único Senhor e do único Espírito. 2,18 de Efésios. Porque por ele, o contexto é Cristo Jesus. Porque por Cristo Jesus, ambos, judeus e gentios, desde que sejam crentes, temos acesso ao Pai em um Espírito. A oração é um ato espiritual. Quem nos ajuda a orar é o Espírito de Deus. Nós oramos ao Pai e o fazemos em nome ou por intermédio, pela mediação de Jesus Cristo. Está claro? Eu creio que está. Em tudo. No batismo, somos batizados e os que serão batizados ainda são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito nos leva a Jesus e este nos leva ao Pai. O principal fim da salvação é reconciliar o pecador com Deus. Nós já o fomos. Justificados, pois, mediante a fé, estamos em paz com Deus, isto é, os rebeldes que éramos, estamos em paz, estamos reconciliados com Deus, temos acesso a Ele pela fé, através de Jesus. Isto é uma graça muito grande, muito grande. Eu imagino as pessoas passando por dificuldades, por provações, pelas lutas da vida, a perda de um ente querido, os problemas que assolam crentes e não crentes, mas eles ficam sem saber o que fazer, não têm certeza de nada que fazem. O crente tem onde bater, o crente tem a quem se dirigir, não importa a hora, nem dia, nem local, nós temos, na verdade, um Pai, graças a Ele por isso. Deus é um só. Também na adoração há harmonia.
entre os três. Na igreja, nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Já nos dias de Jesus, a confusão era e continua sendo, sem saber a quem adoram, por que adoram, o que é adoração, se adoração é só aqui, nós temos que adorar a Deus aqui sim, mas adorar a Deus lá no colégio, no trabalho, na comunidade, em família, nós temos que fazer, e fazer como Paulo diz. Paulo fecha a questão e diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em adoração para a glória de Deus. Então, Jesus se encontrou com uma mulher lá no Evangelho que João narrou, no capítulo 4, versículo 20 a 24. Ele se encontrou com uma mulher samaritana, era uma raça mista, mulheres com judeus, judeus com mulheres samaritanas. Havia uma inimizade horrível entre eles, mas Jesus passou ali por Samaria e se encontrou com aquela mulher, e aquela mulher foi convertida ao Senhor. João 4, 20 a 24. Ela disse assim para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, nos montes que rodeavam a região de Samaria. Vocês, entretanto, dizem que é em Jerusalém, lá em Sião, lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quer dizer, eles tinham uma mística de que a adoração verdadeira era no Monte Gerizim. E o judeu não, é aqui em Sião. Então Jesus vai esclarecer de vez. Há dias eu fui numa senhora lá que fornece um frango. Ela é cristã. Lá no final da Dr. Beda, eu vou lá de vez em quando, pego um franguinho com ela. Ela estava toda arrumada. Falei: vai para onde, dona Elza? Vou no Rio de Janeiro. Vou no Rio de Janeiro adorar a Deus. Pode ir no Rio de Janeiro, pode ir em Nova York. Mas eu percebi que ela é uma mulher pobre. Ela vive da venda do frango ali. Aí alguém me explicou: ela sai daqui todo ano, vai no Rio de Janeiro, dá dinheiro lá, uns espertos lá. Se ela não fizer aquilo, ela não sente que está adorando a Deus. Ignorância. Olha só o que Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era um judeu. Mas vem a hora, agora ele diz: chegou essa hora. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Olha só, adorarão o Pai em espírito, ministrado pelo Espírito de Deus, e em verdade. Quem é a verdade? Jesus de Nazaré. Então, os três são envolvidos no ato da oração, no ato da adoração. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que isso é importante? Às vezes nós vamos a um culto, eles só falam na pessoa de Jesus. Vai em outro, é só o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Ora, deixa o Pai e o Filho de fora, ora, deixa o Espírito e o Pai. Não, nós temos que ter consciência quando oramos que naquele ato está envolvido o Pai, o Espírito e o Filho de Deus, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim como na adoração. Adoração sem Jesus, sem a verdade, é outra coisa. Menos adoração. Menos adoração. E Jesus deixou ali esclarecido para aquela mulher que a igreja deve adorar o Pai em espírito e em verdade. No céu, há perfeita harmonia, há união e concórdia entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo.
Vamos lá para o livro do Apocalipse. Capítulo 4. Os irmãos estão prontos para voar até o céu? Podemos voar, irmã Débora, até o céu? Então vamos voar até lá. A palavra de Deus nos faz voar, nos faz ver adiante, nos faz ver a glória. Querem ver? Capítulo 4, de 8 a 11. A visão que Jesus deu ao seu apóstolo, o apóstolo João, e aos 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós encontramos a mesma expressão para Jesus. Ele era o que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos do século, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram todas criadas. 5 de Apocalipse, de 9 a 14, vamos subir. E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste comprado e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste. Olha só, os crentes foram para Deus constituído reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares e milhares de milhares, proclamando com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Vamos voltar ao versículo 10. E para o nosso Deus, os crentes foram constituídos reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Quem é que reina sobre a terra hoje? A rainha da Inglaterra é uma, reina sobre o Reino Unido. Inglaterra, Gales e Irlanda. Quem reina no Brasil é Jair Bolsonaro. Quem reina nos Estados Unidos é Trump. Tomara que ele vá para Cucuia. Eu não voto lá não, mas eu não gosto das pessoas prepotentes, parece que são donas do mundo, mas eles é que mandam. O rei da Suécia, o imperador da China, não sei, esse que reina na terra. Sabe quem vai reinar? Nós temos uma ideia de que nós vamos só herdar o céu, vamos herdar a terra também. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão em dias de abundância, diz o salmista. Isso aqui vai ser transformado, vai voltar ao que era, novas serão feitas todas as coisas. Sabe quem vai reinar um dia sobre a terra? A rainha Cláudia, vou homenagear os aniversariantes. A rainha Márcia, a rainha Débora, o rei Benedito, a rainha Marta. Não fiquem achando assim, quem sou eu? É o que a Bíblia está dizendo. Que Deus nos fez reino de sacerdote e vai nos colocar como rei
de toda a criação. Aleluia. Ele é o Rei maior também, está lá no trono e reina sobre nós e vai reinar eternamente. Podemos falar um redundante amém? Amém. Aleluia. A igreja precisa mergulhar na verdade. Nós temos que viver, irmãos, por cima desse evangelho muito rente ao chão. Nós temos que voar. Diz a Bíblia que Isaías nos compara a águias, não no sentido de atropelar ninguém e sermos predadores, mas voar alto. Nós acabamos de voar, nós fomos a glória, nós vamos reinar sobre a terra redimida. Aqui vai ser tudo perfeito. Mas não ficar aqui e lá, nós vamos viver num estado, irmão, que não há separação, como há hoje no espaço, nós vivemos no físico. Não vai ter isso, não. Vai ser como Jesus. Jesus, quando foi deixando, quando ele sumiu nas nuvens, já estava no céu. Se fosse a luz, a velocidade da luz, que é uma coisa tremenda, são 2000 anos passados, Jesus não tinha chegado ainda, irmã. Mas ele chegou em segundos. Assim vai ser a dimensão de vida que nós vamos levar. Vida eterna é isso. É vida na glória com o Senhor, o nosso Rei da glória. Apocalipse é um livro tremendo. Infelizmente, começamos a estudar e fomos interrompidos pela pandemia, mas Deus nos dê saúde e pela sua vontade vamos voltar sim a estudar. Então esta é a primeira expressão que nos faz a entender a dimensão do versículo 6 de Efésios 4. Há um só Deus. A segunda expressão, Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos e existe para todos e está em todos. Esse todo aí é todo mundo. Nem pensar, como diz meu neto. Quando ele quer dizer, irmã Márcia, o netinho mais velho, os dois, né? Quando eles querem dizer, quando eles não gostam de alguma coisa que a gente pede para fazer, ou faz assim, nem pensar. Hoje vocês não vão nem pensar, nós queremos ir. Nem pensar, irmãos, Ele é Pai de todos os crentes. Ele é Pai dos que todos que estão na igreja verdadeira do Senhor. Não existe essa de paternidade universal, como muitos querem. Deus é Pai de todo mundo, é Pai. Eles não querem saber de Deus, não gostam de Deus, não procuram um lugar onde se ensina sobre Deus, onde se fala em orar a Deus, em adorar a Deus, e eles querem que o Deus seja Pai deles. Nós vamos provar isso com todas as letras. Escrito, primeiro, a Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele escreveu para todo mundo que morava na cidade de Éfeso? Não, ele escreveu aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele escreveu à igreja do Senhor que estava, como estamos em Tocos, a igreja dos Efésios estava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, naquele tempo. É escrito à igreja, ao corpo, aos que estão em Cristo. Olha só o versículo 7 do capítulo 4 de Efésios. E a graça foi concedida a cada um de nós. Nós quem? A igreja, os crentes. Segundo a proporção do dom de Cristo. Deus não é Pai de todos. Querem ver? João 8:44. Os judeus confiavam no simples fato de serem descendentes de Abraão e aquilo era o bastante. Não precisavam de Jesus, daquele Messias que estavam dizendo que era Jesus de Nazaré. Eles se gabavam de pertencerem ao povo de Deus. Então, 8, vamos ler desde o 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar,
porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. Jesus perguntou para eles: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus jogava pesado, hein, irmã Tereza? Ele não agradava ninguém para vir para a fé. Vocês são filhos do capeta. Que palavra dura, hein, José? Mas eles tinham que ouvir, porque no coração deles, eles queriam matar Jesus. Vocês não fazem o que Abraão fez em outra ocasião. Ele disse: Abraão ansiou por ver o meu dia. Abraão cria na vinda do Messias. Ele me viu pela fé e se alegrou. Eles enfureceram. E Jesus agora vem: vocês são filhos do diabo. Sabe o que eles fizeram? Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirar em Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Não é João 1,13. João capítulo 1,13. Ele veio vamos ler desde 11. Veio para o que era seu, o seu povo, que esperava o Messias, mas eles não receberam a Jesus como Messias. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É preciso nascer de Deus, é preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador, é preciso poder, e é o poder de Deus, para se tornarem filhos de Deus. Não é pela vontade humana, mas é pela vontade de Deus e pelo poder de Deus que alguém se torna um filho de Deus. Só os membros da família. Eu sou pai de Fábio, de Felipe, nós somos pais de Fábio, de Felipe e de José Nilton. Eles me consideram pai, mas para ter Deus, pai deles, é preciso receber, graças a Deus, eles o fizeram, receber a Jesus pela fé como Senhor e Salvador. A família, ele é pai da família que já está, os membros da família que já estão no céu e os membros da família que ainda estão por aqui, daqueles que têm intimidade e o conhecem bem de perto. Aí mesmo em Efésios 3, 14 e 15, Paulo está orando e falando assim, por esta causa, pela inclusão nossa na família de Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Todos os irmãos que já foram continuam sendo filhos de Deus e o serão para todo sempre. E os irmãos, nós que ainda estamos por aqui, a família mesma, separada por circunstância, mas no dia que Jesus voltar, será a família que vai estar com o Senhor para sempre. Aqueles que têm intimidade com Ele. Gálatas 4:6. Diz assim a palavra do Senhor. E porque sois filhos de Deus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que se chama, que clama, Abba, Pai. Os irmãos percebem a unidade, percebem a harmonia. Ora,
A Bíblia fala que o Espírito é o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito é o Espírito de Deus. Há perfeita harmonia entre eles. Há perfeita harmonia. Então, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. O que é Abba? Paizinho. Nós podemos ter a intimidade com Deus. Eu vi pela primeira vez alguém orar assim, tem alguns anos isso, um irmão lá no retiro da Ordem dos Pastores em Rio Bonito. Já decano, já pastoreava igreja, me chamaram para ele orar, ele veio cá e começou a oração assim, papai. Coisa linda, né? Que intimidade. É como filho. Nos meus dias de criança era papai. Depois mudou para pai. Depois coroa. Eu não sei onde a gente vai parar. Papai. Coisa preciosa, né? É poder falar com o Criador do universo, com o Rei da Glória, com essa expressão, Abba, Pai, Paizinho. Que coisa preciosa. É a intimidade que Deus permite que tenhamos com Ele. O qual, a outra expressão, o qual é sobre todos. Sobre todos, quem são esses todos? Sobre todos na igreja. O Salmo 34 já passava uma ideia preciosa disso. 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas no Novo Testamento diz que não há um justo nenhum sequer. Então os olhos do Senhor não repousam sobre ninguém. Repousa sim. A referência aqui são aos justificados. Nós não somos justos, mas fomos considerados justos, porque Deus nos deu a justiça de Cristo e nós abraçamos pela fé. Ele é a nossa justiça. Aleluia. Além de sabedoria, além de santidade, além de redenção, Ele é tudo para nós. Aleluia. É o Senhor. Ele nos tem abençoado. Ele nos escolheu e nos aceitou em Cristo. Nos adotou na sua família, segundo a sua soberana vontade. Aí mesmo em Efésios, capítulo 1, 4 a 6. Assim como ele disse no versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o consentimento, o conselho de sua vontade. Para que ele fez isso? Para louvor da sua glória, a glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Filho Jesus. Ele é sobre todo, nos fez conhecer os seus mistérios, nos salvou, Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento que propusera em Cristo Jesus. Tudo que eu estou falando aqui, as pessoas que estão lá no mundo não querem saber de Deus, nada disso eles sabem, coitado. Estão, como Paulo diz adiante, sem Deus no mundo, longe da família, longe de Jesus. Mas eles estavam mortos, como nós um dia. E para que eles entendessem, Paulo diz assim, vocês estavam mortos, caminhando a passos largos para o inferno.
Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele vai explicar. Entenderam? Estavam mortos? Porque é pela graça que vocês foram salvos. Pela graça é que nós fomos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, é favor de Deus. Outra expressão, é por todos. Ele nos sustenta. Nós estamos, irmãos, sustentados pelas mãos poderosas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Capítulo 1, 18 a 20 de Efésios. Iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem qual a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Acabamos de falar nela. Cada um de nós vai herdar muitos e muitos alqueires de terra. Eu não sei como vai ser isso, mas vamos reinar, vamos ser donos de tudo, porque dono é Jesus, e nós somos co-herdeiros com Ele. E a qual, versículo 19, qual a suprema riqueza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Qual é o poder que está em nossas vidas, atuando em nossas vidas? O mesmo poder, irmã Carol, que ressuscitou, já imaginaram? Tirar alguém de uma sepultura para nunca mais morrer, é o poder que ressuscitou a Jesus, que Deus entendeu de colocar sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Eu, quando me converti, eu estava tão empolgado, que uma vez eu vendi um terreno a um cidadão, aí fui no cartório passar a escritura, voltando àquele assunto de herdar, aí estava lá eu e Vera para assinar, foi lida a escritura e tal, seu Pereira, comprou até para o filho, Felipe. Ele está lá na escritura, eu falei, seu Pereira, presta atenção, eu estou passando para o senhor isso aqui temporariamente, que depois isso vai voltar para mim. Ele me olhou assim, falou assim, será que tem algum enrolo nesse negócio? Ele não entendeu nada. Ele não entende, irmãos. Os olhos dele estão sobre a terra. Os nossos estão também, porque estamos por aqui ainda, mas principalmente no céu. Se não nos tivesse tirado da morte espiritual, ninguém seria salvo, porque estavam todos mortos. É Ele quem nos mantém até o fim. E ainda se discute na igreja que crente pode perder a salvação ou não. Se for crente, viu, irmã Adriana? Em se tratando de crente, é impossível. Dizer que um crente pode perder a salvação é o mesmo que dizer assim, Deus não tem poder para levá-lo até a glória. Porque a guerra entre Deus e o demônio. E Deus é o grande vitorioso. O demônio já está condenado. Olha só, irmãos, em Filipenses, Paulo faz uma exortação àqueles que já foram salvos e diz assim, ela precisa se desenvolver. Chegamos como crianças, mas não podemos ficar como criança a vida toda. Não é assim, Alice? Um dia você vai deixar esse celular e botar seus olhos na Bíblia. Pois bem, aí Paulo diz assim, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porque estava sentindo a ausência de Paulo, que estava preso, ele diz assim, quando eu estava aí, vocês obedeciam em tudo que eu falava, mas não obedeçam só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação. De que maneira? Com temor e tremor. Levem a sério a vida cristã. Obedeçam em tudo ao Senhor. Cresçam no conhecimento da graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amem uns aos outros. Ame a igreja. Dedique-se à igreja de todo o coração.
ame ao irmão. É isso que é desenvolver a salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua ou opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aí mesmo nessa carta aos Filipenses 1,6, Paulo diz assim, eu tenho certeza, porque quando a gente chega para a fé, quem é que nos traz para cá, irmã Patrícia? Deus. Paulo diz assim, eu tenho certeza, aquele que te trouxe para a fé, vai levá-lo para a glória, não fiquem duvidando nunca disso. Estou plenamente certo de que aquele que começou essa boa obra na vida de vocês, ele há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, isto é, o dia glorioso da volta do Senhor. Finalmente, irmãos, Paulo diz que esse Deus está em todos nós. A igreja é a habitação de Deus no Espírito. A igreja é a habitação de Deus. Aí mesmo em Efésios, capítulo 2, 19 a 22. Assim, vocês já não sois estrangeiros e peregrinos, estavam longe, estavam fora, mas já vieram para dentro. Mas vocês são concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Nós estamos crescendo, essa casa espiritual, sobre os fundamentos dos apóstolos, que são as doutrinas dos apóstolos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Essa expressão é uma expressão muito conhecida nos dias do Novo Testamento. Nós cantamos aqui há pouco, não cantamos, sobre a pedra angular? O que é a pedra angular? É a pedra que sustenta a edificação. Pode cortar aquela parede ali que não vai fazer diferença. Mas se você tirar essa viga que está no canto aqui, ó, puf. Mas nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas a pedra angular, quem sustenta os apóstolos, nós, igreja, é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, no qual todo o edifício, que são nossas vidas, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu não sei como é que pode ter crente relapso, negligente, frio. É muito privilégio, irmãos. Lembra que no início eu comecei que Deus é um ser existente por Ele mesmo. Deus continuaria sendo Deus, Ele não precisaria de nenhum de nós com Ele na glória para continuar sendo Deus, pré-existente, Ele não depende de nada nem ninguém, mas Ele entendeu de compartilhar isso conosco. Ele entendeu de partilhar a sua glória conosco, aleluia. É muita bênção, e a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Deus, Jesus, já havia dito isto, já havia dito esta realidade quando por aqui esteve. João 14, 23, eu leio para nossa conveniência. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Continuou dizendo na famosa oração sacerdotal, intercedendo por nós, João 17, de 21 a 23, a fim de que todos sejam um, e como tu, ele está orando, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, assim também sejam eles os crentes em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste
e os amaste como também amaste a mim. O fim, irmãos, olha quantas doutrinas nós ensinamos. Eu vou desafiar os irmãos. Liguem suas televisões e vejam esses pregadores. Anotem para mim quantas doutrinas eles ensinam. Vocês vão ficar estupefatos. Tem pregações que não têm uma doutrina. Pegam um texto lá do Antigo Testamento, não é que não seja a Bíblia, mas pegam para sua própria conveniência e aplicam lá o que eles querem e vão embora, faz de conta que eu ensinei, vocês fazem de conta que aprenderam. Continuou, então, irmãos, por que eu estou falando isso? Quantas doutrinas nós falamos aqui hoje? A doutrina da Trindade, da Triunidade, da salvação. Porque o fim de toda doutrina é levar-nos ao conhecimento de Deus e ao serviço a Ele por amor e gratidão a Ele. Será então que nós estamos levando? Será, irmão, que nós estamos lutando para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz? Esforcem diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Precisamos saber a doutrina da igreja, a doutrina do corpo de Cristo, do Espírito, da chamada para a glória, a doutrina do Senhor Jesus, da fé, de um só batismo e de só Deus e Pai. Se a igreja fosse como o exemplo dos apóstolos, se a igreja fosse como os primeiros que perseveravam em todas essas doutrinas, a igreja seria outra coisa, irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, talvez a carta que ele tenha recebido assim mais abundantemente a revelação das coisas de Deus, do Evangelho, da graça de Deus, lá pelo capítulo 11, ele não se contém, e eu termino aqui, ele se debruça e diz assim: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nós conhecemos porque nós temos a mente de Cristo. Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a Deus para que Deus possa restituir alguma coisa? Ninguém, porque é tudo pela graça. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, irmão? Aleluia. Aleluia. Ó Deus bendito, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra, pela palavra esclarecedora, pela palavra santificadora, salvadora, redentora. Ó Deus, obrigado por ela, o legado do Senhor para a humanidade, mas em especial para a igreja, é a Tua palavra, bendita palavra, em especial para aqueles que a amam e creem ser ela a Tua bendita e poderosa palavra. Quero pedir ao Senhor que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, aplique isso ao coração de cada um de nós que estamos aqui esta noite. Abençoe a igreja onde eles estiverem. Dê-lhes ânimos ao que estão desanimados. Fortaleça o coração deles, Senhor. Existem fracos. Às vezes não encontram ânimo para vir a um local de culto. Tenha misericórdia deles. Não os recriminamos, porque a luta é muito séria. Mas o Senhor é que tem conduzido e vai conduzir a igreja até o dia de Cristo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor
nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre muita paz. O amor eterno do Pai, a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus, levando-nos a Cristo, a fim de que Cristo nos leve a Ti, Senhor. Louvado seja a obra do Teu Espírito. Ele está aqui mais uma vez. Que o Senhor possa ter encontrado aqui entre nós verdadeiros adoradores. Amém, amém e amém. Os irmãos orem ainda silenciosamente.